boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Ponto de Impacto. Muito obrigado pela sua preferência. Todos os domingos às 21 horas, cá estamos nós para trazer-lhe um tema interessante. E na edição de hoje, o polêmico livro. O livro está de volta à ribalta. A nossa equipa decidiu ouvir o já exonerado diretor-geral do INDE, tanto a entidade praticamente dona do livro, é parte do Ministério da Educação. Entrevistamos o Dr. Ismael Niese, que nos apresentou os contornos da produção do livro. Houve falta de transparência durante o processo e até injustiça. Acompanhe. Ora bem, hoje temos o Dr. Ismael Niese, que foi o diretor-geral do INDE, uma peça importante no processo de produção do livro escolar, e um dos livros é o polêmico livro. Decidimos conversar com o Dr. Ismael para conhecermos, na verdade, os contornos e de forma aprofundada o processo de produção deste livro, que já vai muito tempo a gerar vários comentários, tanto na mídia como nos corredores do poder. Dr. Ismael, bem-vindo à nossa conversa. Antes, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A primeira questão é: Dr. Niese foi exonerado ou foi demitido? O documento que eu tenho é de exoneração. É de exoneração. E nos mídias fala-se muito da minha demissão. Eu fui exonerado. Para informação, eu estou há mais de 40 anos na educação. Eu já tinha pedido para passar para a aposentação há mais de 4 anos, já fiz mais de 3 pedidos e sempre fui pedido para continuar porque estávamos no meio do processo de uma reforma curricular. E eu senti que era importante que contribuísse e continuasse no setor, mas sentia-me cansado e mesmo durante estes últimos anos eu fiquei hospitalizado uma vez, das quais toda a direção do Ministério da Educação foi me visitar. Eu estive em coma quase 6 dias e voltei. 15 dias depois, quando me senti mais melhor, voltei porque estávamos no meio deste processo de produção deste livro. Exatamente. É sobre este livro que vamos falar. Qual foi o seu papel interventivo na produção deste livro? Eu gostaria de começar pela contar a história de produção do livro. Sim. Primeiro, para estarmos enquadrados neste processo. Exato. Após a independência nacional, os livros escolares em Moçambique eram produzidos pelo INDE. O INDE era o produtor dos livros. E a DINAM era a nossa entidade que fazia a impressão e a distribuição dos livros. Os livros eram impressos ao nível nacional, o número era muito reduzido, tínhamos poucos alunos nas escolas, não é o número que temos hoje. Há uma controvérsia porque o livro é impresso fora do país, mas isto é uma controvérsia para quem não entende a questão da produção do livro. O grande problema é que neste momento nós produzimos acima de 28 milhões de livros ano. Okay. E não há editor, não há gráfica em Moçambique para fazer a impressão desses livros. E é por isso que esse concurso, muitas das vezes, nem a África do Sul faz a impressão desses livros. O volume é todo... O livro é muito grande. O volume é todo direcionado a uma gráfica ou faz uma distribuição? Não, são várias gráficas, diferentes. São várias diferentes, são lotes. Sim. Para várias gráficas. E claro que as grandes empresas que dão garantia de produção e bom preço são as empresas asiáticas. Okay. É a Índia, a China, a Coreia, a Indonésia e o Canadá. São as grandes, onde tu tens grandes fábricas e, quando as quantidades não são assim muito grandes, o próprio Vietnã. Este é que é o grande desafio que nós temos. Depois, esta modalidade mudou em 2004. Em 2004, nós vivemos em Moçambique a questão da economia do mercado. O livro não escapou. O livro também passou para o setor privado. Desde a elaboração, impressão e distribuição. Okay. Cabendo o papel da DINAM de distribuir uma quantidade reduzida para aquilo que eram
as suas capacidades, e havia sempre um conflito com os financiadores, porque os financiadores diziam que a Dinam era uma empresa do Estado, não podia participar nos concursos, e fomos colocando o livro com os operadores privados. Mas isto começou a encarecer muito o livro. O livro tornou-se muito caro. Só para lhe darem uma imagem, o livro chegou a custar $7. Um livro, uma unidade. O próprio Banco Mundial começou a fazer estudos sobre este processo de produção do livro, e começamos a ensaiar algumas outras variantes de produção de livro, e o que estava a acontecer também em África, em particular no Quênia, no Uganda, onde também tem demandas grandes de livro. E fomos ver quais são os modelos que nós poderíamos fazer. Em 2016, quando nós começamos a reforma curricular, esta que está a decorrer neste momento, ensaiamos um modelo, que foi o INDE produzir o livro. Mas o INDE já não tinha capacidade de produzir livro, já não tinha maquetizador, já não tinha, nem tinha equipamento para fazer livros, quer dizer, já nem tínhamos uma máquina, um computador adequado para fazer livro. Então decidimos contratar consultoria para edição. Exatamente. E o que fizemos foi uma consultoria de edição, mas com autores do INDE. Os livros foram escritos pelos autores do livro, o livro da primeira e segunda classe. Portanto, o INDE entrava com conteúdo e as outras empresas entravam com a parte técnica. Com a parte técnica. Editar o livro, paginar o livro, etc. Fizemos isso com o livro da primeira e segunda classe. Porque é um livro caderno e nós imprimimos acima de 1 milhão de livros para essa classe. A primeira e a segunda classe tem uma demanda enorme. Na terceira classe, o banco deu-nos a possibilidade de continuar com a modalidade que tínhamos em 2004, que era impressão, elaboração e impressão pelos privados. Exato. Este livro da terceira classe, tanto de português e matemática, foi ganho pela Porta Editora. Na quarta classe, a Porta Editora ganha os livros de português, o livro de ciências sociais, o livro de ciências naturais, e a Texto Editora o livro de matemática. Só que os preços eram muito altos, muito altos. O Banco Mundial refletiu na questão do preço, trabalhou com o Ministério e propuseram a revisão dessa modalidade. E foram ver uma modalidade que era feita no Uganda, que era contratar empresas para produzir o livro, mas essas empresas não ficavam com direitos de autor. Pagava-se bem as empresas, mas ficava-se com os direitos do autor. Portanto, os direitos passariam para o Ministério e ficava separado o processo de produção do livro. Edição e impressão. Portanto, fez-se o concurso para quinta e sexta, um concurso integrado, em quem ganhasse o concurso fazia o livro da disciplina, tanto da quinta e da sexta classe. Neste concurso concorreram 5 editores, das quais só apresentaram livros, não em todas as disciplinas, muitas. Quem apresentou em todas as disciplinas foi a Porto, a Texto, a Alcance e a BDQ. A Oxford, acho que apresentou, vou só aqui consultar, só para não dizer barbaridades. É isso que eu estava a dizer. A Alcance Editores, a Texto Editores, a Porto Editora e a BDQ apresentaram todas as propostas do livro, da quinta e sexta. A Pearson Moçambique apresentou apenas propostas de livros do aluno para
Ciências Naturais e Ciências Sociais. Mas o concurso era diferente, não era a apresentação do livro completo, era capítulo do livro para avaliar. Quem apresentasse o melhor capítulo ficava com os livros daquela disciplina para quinta e sexta. O que aconteceu foi que a Porto Editora ficou com Português e Ciências Sociais. A Porto Editora. A Porto Editora. Estamos a falar de uma Porto Editora que distancia-se hoje da produção do livro. A Texto Editores ficou com Matemática e Ciências Naturais. E a Alcance Editores com Educação Visual. A BDQ não conseguiu apresentar propostas que fossem de agrado com a avaliação. A avaliação fez uma avaliação e foi vendo se o capítulo cobria com o programa, estava bem escrito. Era uma experiência nova. E para mim, digo que foi uma experiência muito interessante. Aprendi bastante a partir de um coisa que é um termo que dizia o consultor. Quando tu teres uma boa sopa, não precisas saber que a sopa é boa, não precisas comer toda a panela. Uma colher, tu sabes que a sopa é boa. Foi por amostra dizer que esta empresa é capaz de fazer este livro muito bem. O que é que a Porto fez? Contrariamente ao nosso pensamento, não foram os mesmos autores que escreveram o livro da quinta e o livro da sexta. Quinta classe teve outros autores, sexta classe teve outros autores. Mas como o concurso não impedia isso, não havia impedimento, era um pensamento de que eles, como editora, eles teriam uma unidade completa na produção, portanto o livro da quinta e sexta teria a mesma qualidade. O que acontece é que nos dois livros houve qualidades diferentes, tanto da quinta e da sexta classe. E é provado por isso. E é provado, se olharmos o livro da quinta, ele tem uma boa apresentação, tem boa qualidade, e o livro da quinta tem problemas. O livro da sexta, aliás. Nós avançamos com este processo era um processo muito urgente, estávamos muito em cima da hora, era preciso produzir, neste contexto estávamos a produzir 10 livros em menos de 2 anos. É muito. Para produzir um livro, para só ter a sua ideia, são 14 meses no mínimo, para teres um livro produzido. Editar o livro são 14 meses. Isso de fazer livro traz desses problemas. E o INDE tinha um grande desafio. O INDE tinha, nesse período que nós estávamos a produzir o livro da quinta e sexta classe, nós tínhamos um grande desafio com o ensino bilíngue. Nós tínhamos que produzir os livros também do ensino bilíngue. Eram 2 modalidades que estavam a entrar no sistema. Nós produzimos só em 2019, só para dar ideia, de 2019 a 2021, 213 livros produzidos, editados, que nós acompanhamos no INE. Isso era muito livro. Humanamente difícil, com 52 técnicos, fazer este todo trabalho. Mas isso não justifica os erros cometidos. Sim. Porque o fato de nós termos contratado as editoras era mesmo para desanuviar o trabalho, eles fazerem todo o trabalho de edição do livro. E nós ficarmos na questão da gestão de conteúdos. Fornecer programas, acompanhar a produção do livro, esclarecer as dúvidas que eles tivessem no processo de produção do livro. Porque normalmente o programa pode ser interpretado de várias maneiras, e se eles interpretassem de uma maneira tinham que nos consultar se tivessem dúvida, e apresentarem os conteúdos periodicamente. Este livro que nós estamos a falar não fugiu os contornos de todos os outros livros. E 2, é falso dizer que saltamos etapas. Não faltaram etapas nenhuma. Todas as etapas foram cumpridas. Dr. Ismael, os erros mais visíveis deste livro da sexta classe consta ou diz-se que foram em resultado de enxertes, portanto havia espaços em branco que precisavam ser preenchidos e a editora decidiu inserir conteúdo que... O que é que terá acontecido exatamente? O que aconteceu foi o seguinte, a editora recebeu 2 relatórios. Um relatório do CAL, que indicava os erros, as falhas, e um relatório do INDE, também indicava os erros e falhas. Se olhar para os 2 relatórios, indicam quase aproximadamente os mesmos erros.
Esses relatórios são de antes ou depois da publicação do livro? Antes da publicação. Estava-se ainda em layout? Ainda em layout. Exato. As duas entidades apresentaram 2 relatórios. Estes relatórios, se olhar para eles, os relatórios não se diferem um do outro. Tem pequeno, um com mais profundidade num assunto, outro com mais profundidade. O relatório do INDE apontava as lacunas todas, enquanto o relatório do CAL apontava com algumas sugestões, etc. Mas o do INDE era muito técnico, era uma matriz que dizia, na página X tem este problema, na página Y, porque para nós a editora era nosso parceiro, então nós não estávamos a julgar, estávamos a participar na produção do livro. Então nós mandamos um relatório que indicasse todos os problemas que o livro tinha. Questão da capa, do índice, tudo foi indicado. E só para lhe elucidar, eu tenho aqui no relatório coisas do género que podemos até aqui elucidar, que eu tenho aqui no meu coisa. Dizemos assim, na página 59 estão omitidos limites geográficos da África Oriental. Exato. Depois, estranhamente, estes limites que estavam omitidos foram introduzidos, só que no lugar errado. Os limites da África Oriental, eles, em vez de ser colocados na página 48, não é? Foram colocados onde se fala do Reino de Zimbábue. Exato. Em vez de serem apresentados no lugar certo, os limites da África Oriental, foram colocados estes limites na página 48. O indivíduo não estava atento a fazer este trabalho. Ou não conhecia, não era um indivíduo que conhecesse um pouco da história e geografia de Moçambique. Exato. Porque qualquer indivíduo que conhece a história e a geografia de Moçambique, olhando para aquilo, nunca ia colocar aqueles limites. Aqueles limites estão da África Oriental. Se trasladar aquele erro, colocar na África Oriental, já não há erro nenhum. Depois, o segundo ponto está ligado com a África Austral. Com a África Austral. A África Austral tem limites políticos, é uma entidade de limites políticos, não geográficos. O que terá acontecido? O que aconteceu foi o seguinte, o que eles têm é localização das regiões da África. Sim. Estava bem claro, vem ali África do Norte, os países que estão no norte da África, África Ocidental, os países que estavam no África Ocidental, África Oriental, os países que estão no Oriental, incluindo Moçambique, que está na África Oriental, África Central, e ficaram engasgados com um termo, África do Sul. Ok. Em vez de terem nos consultado, nós diríamos que na nossa literatura nós temos 2 maneiras de apresentar esta região, o sul da África ou a África Meridional. Exato. Não foi consultado. Eu não sou de ciências sociais, eu sou matemático, mas isso faz parte da cultura geral. Eu próprio saberia responder. Não foi colocado. Foi colocado o termo África Austral. A África Austral é um conteúdo que nós abordamos na SADC. No próprio livro vem SADC. Okay. Está lá. Os países estão corretos. Depois, nós chamamos a atenção porque era um livro didático. Falava-se do Parlamento. Devia-se trazer uma imagem dos parlamentares. Sim. Nós colocamos essa sugestão. O que é que fez o indivíduo que introduziu? Acho que foi ao Google, procura de um parlamento. Okay. Como eles também escrevem livros para Angola, certeza apanharam lá a imagem da Angola e trouxeram a imagem da Angola e meteram no livro de Moçambique. Isso, claro, criou aqui um grande choque. Mas foi estes problemas que existiram. O livro que nós temos, que é aquilo que nós chamamos de burrito, o burrito que nós temos não tem esses erros. Okay. O que tem erros é aquele documento que nós temos ali. O livro está bem,
mas está a ter estas lacunas. É preciso preencher isto. Só que neste processo de preenchimento, como estávamos a lidar em comunicação via eletrónica, porque outro grande problema que nós tivemos com a Porto Editora é que a Porto Editora não tinha os editores em Moçambique, tinha os editores em Portugal, enquanto as outras duas editoras tinham os editores cá que trabalhavam no INDE, vinham os técnicos do INDE. Havia essa equipa. Meus técnicos do INDE não conhecem a cara do editor da Porto Editora. Este foi o grande problema que nós tivemos com a Porto Editora. Dr. Ismael, o livro já está em Moçambique, o Mar Vermelho está pelas bandas do Zimbábue e com todos os erros possíveis. Como é que... Vamos lá explicar como é que este livro foi publicado. Publicado, falo de distribuição. Como é que o livro foi distribuído? Como é que isto tornou-se... o livro passou a ser consumido? Isso. O livro, antes de ser consumido, as gráficas não são culpadas, porque as gráficas recebem um PDF, imprime. O que é que elas fazem? Imprimiram e mandaram aquilo que nós chamamos de provas. Provas, sim. Os técnicos do INDE, do Departamento do Livro e do Ensino Primário viram os livros. Claro, qual foi a preocupação dos técnicos? Não foi ver o conteúdo, foi ver se as páginas estavam bem arrumadas e não prestaram atenção ao conteúdo. Porque depois de todo esse trabalho é raro ter problemas no livro. Exato. Eles estavam convencidos que viram as páginas e não viram o conteúdo. Esse foi o grande erro. Foi a essa altura que as escolas queixavam-se de atrasos na alocação dos livros? Sim. Terá isso precipitado a não atenção ou a falta de atenção? O grande problema é que nós estávamos muito atrasados com o livro. O processo de procurement levou muito tempo e havia uma pressão enorme do livro estar nas escolas. Estava a falar isso, nós já estávamos em março, as aulas já tinham começado. Estar a ver o livro e com aquela... tínhamos que colocar o livro nas escolas, era uma pressão enorme. Portanto, isto passou pelos técnicos. E aí, claro, quem dá a aval não é o INDE, é o Departamento do Livro Escolar, que ela é que trata depois deste processo de impressão do livro, deu aval, o livro foi multiplicado. Exato. Dr. Ismael, a data dos factos, a altura dos factos, era dono do livro. Sim. O que é que terá falhado para que o livro fosse consumido sem o seu aval, ou com aqueles erros? O livro foi distribuído sem nós termos recebido os primeiros exemplares do livro. Por quê? O que é que aconteceu? Porque havia uma pressa de colocar os livros nas escolas. Nós só nos apercebemos dos livros quando vimos as pessoas a reclamarem do livro e fomos pedir uns exemplares para nós analisarmos. Foi quando vimos isso tudo. Este foi o grande problema. Eu costumo dizer que a pressa é inimigo da perfeição. Houve muita pressa de colocar o livro na escola. Nós teríamos detectado isto, mas o problema é que não se obedeceu à rotina normal de produção do livro por causa do tempo. Mas não é da edição do livro, como dizem a comissão de inquérito. Exato. As etapas de edição do livro foram todas respeitadas. Exato. As etapas de controle de qualidade foram respeitadas. O que faltou, de fato, é que a editora não estava comprometida com este trabalho. Exato. E eu vou dizer qual é a outra grande razão das editoras não estarem comprometidas. Nós tiramos os lucros das editoras com este mecanismo de produção do livro. Este método de produção do livro, as editoras só ganham uma vez. Só ganham na consultoria. Não ganham mais dinheiro. Na outra modalidade, aquela modalidade de 2004, todos os anos as editoras estão a ganhar dinheiro. Okay. E as editoras estavam a trabalhar contra a sua vontade de fazer isto. Há quem diga que a entrada do Banco Mundial no processo de produção do livro, no apoio à produção do livro, terá mudado o quadro de procurement deste processo todo. O que é que aconteceu? Há quem também acusa o Dr. Ismael de ter invertido a pirâmide no processo de procurement, por exemplo, destes livros. O que é que terá acontecido? O que é que mudou, na verdade? O procurement não mudou. O que aconteceu foi que
o nosso setor do procurement tem grandes dificuldades. As pessoas do procurement não estão preparadas para fazer este tipo de procurement de livro. Nós tínhamos uma equipe de consultores que fazia este procurement de livro. Onde é que estão os consultores? Esses consultores, nas mudanças que o Ministério teve neste mandato, eles foram afastados, foram exonerados, foram dispensados e foram colocados pessoas que nunca tinham feito procura de livro. E o procurement do livro é muito diferente de compra de bens. É preciso, primeiro, os termos de referência têm que passar para o banco, têm que estar em inglês. Os termos de referência têm um processo de apresentação muito diferente de compra de um bem. Que tu dizes que quer um computador com esta característica. Ali tu tens que mostrar todos estes problemas que o livro teve. Dizer que o livro tem que ter um revisor. Que tipo de revisor tem que ter? Por isso que o livro nunca podia ter problemas na editora. Exato. Porque os termos de referência exigiam que a editora tivesse um editor, um revisor linguístico e autores credenciados, com experiência, todos estes com experiência. Se ver os termos de referência para a produção deste livro, exigiam que a editora apresentasse estes. Por isso que as empresas moçambicanas não eram capazes de apresentar o nível de exigência deste concurso. Exato. Porque muitas delas não concorreram por causa disso. Exato. Doutor Ismael, havemos de ir ao ponto em que se apercebem, ou o índice se apercebe de que o livro tinha falhas, mas gostaria de saber que demarches, é verdade que agora está exonerado, pode até não saber concretamente o que é que está acontecendo, mas que demarches é que foram feitas ou estão a ser feitas junto da editora para corrigir este? Isso eu já não sei o que é que está a ser feito. Nós fizemos. Dos últimos dias seus, o que é que foi feito? Eu, quando eu trabalhei com a própria editora, mandei uma carta para a editora a indicar todos os problemas que o livro tinha e uma proposta de produção de uma errata, que era o primeiro caminho que nós vimos. O que é que se devia fazer? Mas se o processo de distribuição do livro já é deficiente, imagina uma errata para chegar ao consumidor. Eu costumo dizer, quando tu estás à procura do teu cabrito, não é? Até em cima da árvore, olhas para ver se o cabrito não está lá em cima. Exato. Porque estás desesperado. Nós ficamos desesperados. Nunca tinha nos acontecido. Dos 213 livros que nós editamos nesses 3 anos, nenhum apresentou este problema que apresenta este livro. Do contrato de prestação de serviços com a editora, havia cláusulas como sanções? Há cláusula da responsabilização da editora se ela não cumprisse. O que é que a editora iria? A editora tinha, aqui há muita responsabilização que a editora tinha, era corrigir estes problemas. Por custos próprios? Por custos próprios. Aí é uma responsabilidade, ela não pode falhar até este ponto. Muitas das vezes, quando nós discutimos, não, mas a editora é peça fundamental neste processo. Okay. Porque quando nós procuramos a editora, foi porque nós não tínhamos capacidade de fazer aquele trabalho. Uhum. Portanto, este foi o grande desafio que nós tivemos com vários livros. Os livros têm tido, nos últimos anos, têm tido algumas lacunas. Okay. Erros de digitação, algum conteúdo deslocado, mas não era neste nível. Não era um acumulado de erros num único livro. E é por isso, na minha opinião, aqui houve falta de seriedade. Aqui pegou-se o material, eu não acredito, eu conheço a autora, é nossa formadora, é uma das formadoras brilhantes no Instituto de Formação de Professores da Matola. Ela é boa formadora. Eu não sabia quem era o revisor, mas depois vi pelos órgãos de comunicação social, também é uma pessoa de respeito. Eu não acredito que essas duas pessoas, se tivessem lhe entregue o livro... Sente que foi alvo de alguma decisão política a sua exoneração? Eu senti que
Precipitou-se. Sentiu que foi o sacrificado numa altura, no meio de todo aquele barulho, o Ministério a ser pressionado pela Eu sociedade? senti que houve precipitação na tomada de decisão. Eu acho que mesmo as pessoas que tomaram a decisão neste momento devem estar a refletir na tomada de decisão. O Ministério perdeu 3 grandes quadros, dos quais, por coincidência, os 3 são matemáticos. Hoje o Ministério não tem um matemático. O Ministério perdeu 3 matemáticos, quer dizer, por questões de gestão, perdeu 3 técnicos muito importantes na área da Sim, mas educação. vocês foram exonerados, não foram. Sim, mas hoje este ambiente não põe estas pessoas muito à vontade. Não há moral para Não há, Eu não tive a possibilidade de conversar com a doutora Gil, uma grande amiga minha, falei com ela ao telefone só. O doutor Nhabi, que ainda falei com ele há dias. Eu sinto nas pessoas que, de fato, nós não estamos com muito ânimo. E eu sou o mais experiente dos dois. Eu vou para a reforma, independentemente de qualquer medida que acontecer, porque eu estou com mais de 40 anos de serviço, portanto não tem sentido. Mas eu sinto por eles que podiam ainda dar mais, podiam contribuir mais para O que é que o doutor Ismael disse aos seus filhos sobre o livro e o que é que os seus filhos disseram sobre este livro? Os meus filhos compreenderam, porque os meus filhos estão habituados que eu trabalho. Os meus filhos até acharam-se injustiçados, porque no período em que nós tivemos a questão da pandemia, eu não parei de trabalhar. Modéstia à parte, a pessoa que conseguiu mobilizar tanta gente para que não tivéssemos medo da Covid e as crianças foram para a escola, fui eu. E era de umas coisas que eu próprio sozinho chorava a dizer, olha, se acontecer qualquer coisa a uma criança, eu vou me sentir coisa. Mas eu dizia, vale a pena que as crianças vão à escola do que elas ficarem ignorantes, ficarem sem a escola, porque a escola é onde eles aprendem, mesmo para proteger-se da Covid. Não é em casa que eles vão aprender, é na escola. Sente que a Covid mexeu ou oscilou com o sistema escolar da rua? Mexeu muito. Olha, o setor de educação tem um atraso enorme. Esta geração toda que apanhou este período de Covid, sem aulas, aquelas aulas remotas, sim. Eu não chamo a distância, muita gente chama a distância, aquilo não é aula à distância, porque o ensino à distância tem uma organização, tem uma estrutura própria. São aulas remoto que nós tivemos que nos rearranjar para que as crianças ficassem ocupadas. Não tiveram um impacto positivo. Muitas crianças tiveram problemas, mesmo em países desenvolvidos. Na Europa as crianças tornaram-se mais violentas. Há muitos problemas de violência. Em Moçambique nós não temos estudos que acompanharam o comportamento das crianças. Okay. Mas as crianças sofreram bastante. As crianças, os jovens, sofreram bastante com a pandemia. O isolamento foi a pior coisa que existiu. O fato de não estarem livres, não poderem estar neste pátio, não poderem estarem fechados em casa, foi muito difícil para eles. Dr. Ismael é uma pessoa com uma bagagem grande, com um arcabouço invejável, tem ainda energia, até físicas. Onde é que pretende investir esta bagagem toda? Eu digo-lhe francamente, eu primeiro tenho que me recompor. Okay. Eu acho que este ano vai ser o ano de eu me recompor e tenho que resolver todos estes problemas que eu tenho. Eu sei, vi ainda hoje pelo jornal que tenho que ir à Procuradoria-Geral da República, sim, responder, sim, esclarecer, etc. Depois de isto ter acalmado, eu acho que no próximo ano eu não vou deixar a educação. Eu vou fazer a educação. Vai investir no privado? Não. Pode ser privado, pode ser comunitário, pode ser mesmo público como voluntário. Eu acho que tudo que eu aprendi não pode ser enterrado. Sim. Eu vou precisa aplicar. haver um processo de delivery. Sim. E eu vou lhe dizer, eu sou um grande crítico de educação. E até os meus filhos estavam a falar, mas eu dizia a eles, olha, eu não vejo útil ensinar matemática, onde eu sou muito bom,
mas sinto-me útil a ensinar teorias de educação, porque nós temos problemas, temos lacunas muito grandes na área da educação. Percepção, por exemplo, este debate de promoção automática, não automática, ciclos de aprendizagem, as pessoas não entendem. As pessoas dizem coisas sem perceber o que é que estão a dizer. Eu acho que posso ser útil a advogar isto, a advogar o que hoje é a educação, a democracidade da educação. Não é? Eu sou um grande defensor da democracia da educação. Nós temos que ter uma educação democrática, nós temos que ter todos com acesso à educação. Este foi meu sonho. Agora, qual é o seu pensamento sobre o sistema de ensino bilíngue? Num país em que há várias línguas, num país multicultural, multilingue, como é que seria a implementação, por exemplo, dele? Teoricamente, o ensino bilíngue é a melhor coisa que deve existir, mas na prática não temos condições. Eu estava lhe a mostrar aqui os livros que nós produzimos no ensino bilíngue. É muito livro, não há capacidade humana para gerir aquele livro. Em Moçambique não há capacidade ainda. Nós temos que formar gente nessa área. Nós não temos pessoal para gerir o ensino bilíngue. Não temos gente preparada para o ensino monolingue, pior para o ensino bilíngue. O ensino bilíngue não confina o professor, não condena o professor a fazer a sua carreira no seu local de origem, por exemplo? Não. Este é que é o grande problema de não ter, de trazer as pessoas para entender o ensino bilíngue. O ensino bilíngue não é uma educação em línguas moçambicanas. É uma educação em língua portuguesa suportada na sua língua moçambicana. Sim, mas como eu do Niassa posso ser professor bilíngue em Maputo, por exemplo? Eu tenho que conhecer a estrutura de língua banto, em princípio. Conhecendo a estrutura de língua banto, eu posso ajudar a criança. Eu posso pôr uma outra criança a dizer a outra criança, por exemplo, o que é copo. Okay. Eu digo, olha, nós hoje vamos falar do copo. E ela não entendeu o que é copo. E a outra criança pode dizer o que é copo na sua língua. Quer dizer, é a autorização do uso da língua como auxiliar. É trazer aquela língua que a criança domina para o debate, na sala de aulas. Para que ela não fique, olha, eu assisti muitas aulas. É muito triste quando tu estás num distrito e falas uma língua que o aluno não percebe. É a mesmíssima coisa que acontece conosco quando vamos numa conferência na China, eles estão a falar em chinês. Enquanto o tradutor não nos diz o que é que eles estão a dizer, a gente fica perdido naquele mundo. É desconfortável. É muito desconfortável. E a criança, ela fica... E de fato, o bilíngue é muito importante. Só que nós temos, e é por onde eu trabalhei bastante na formação de professores. Os 2 currículos que eu participei no desenvolvimento curricular foi desenvolvimento de currículo de formação de professores. Fizemos o curso de formação de professores de 10ª mais 3 e o curso de formação de 12ª mais 3, onde já na estrutura do currículo já aparecem as áreas do ensino bilíngue, necessidades educativas especiais. Eu sou também um apaixonado em educação especial. Eu acho que é uma injustiça enorme que as crianças com necessidades educativas especiais não tenham acesso à educação. A última revisão, é pena que foi interrompido. A última revisão curricular para o ensino secundário ia responder os problemas aqui da Iosina Machado, da questão das crianças surdas e mudas. Porque, pela primeira vez em Moçambique, o currículo traz um programa para crianças mudas. Uma criança muda é diferente de uma criança cega. A criança cega interage com o mundo. Pode não ver, mas o fato de ouvir entra no interior dela. Uma criança que não ouve, ela só está a ver, mas não está a ver o que está a ver. É preciso entrar dentro dela. E a única maneira de entrar dentro dela é com línguas de sinais. É um ensino bilíngue. É um ensino bilíngue que é língua de sinais com português.
Isto é que é importante. Por isso que eu acho que sou útil para trabalhar nessas áreas, para ajudar as pessoas a perceberem essas áreas. Esta área, a área das necessidades educativas especiais e a área do ensino bilíngue são as áreas emergentes em Moçambique que precisam de ser bem trabalhadas para não confundir e para não serem desacreditadas, porque um mau ensino bilíngue pode ser desacreditado, a teoria toda construída dentro do ensino bilíngue. Doutora, estamos mesmo a fechar. O Gabinete de Combate à Corrupção vai entrar neste caso para investigar se há sinais, marcas de corrupção neste processo de produção do livro. Esta notícia chegou a mexer consigo em algum minuto? Não, está de cabeça erguida sem eu felizmente sou das pessoas que não tenho medo da questão da corrupção, porque nunca fui envolvido, nunca estive envolvido em corrupção. Eu reconheço os erros neste livro, conheço a gravidade desses erros neste livro e sinto que tenho responsabilidade nos erros do livro, mas não sinto que tenha participado em alguma atividade corrupta para ter o livro deste ano. Okay. Portanto, aí eu estou até à porque vontade. Nem entrou em processos de pagamento, sim, transações, eu não, apenas sim, em aspectos técnicos. Eu nunca assinei um contrato, nunca participei no procurement, então não é minha área e nem posso estar preocupado. Portanto, isso não me leva assim preocupado. Fico preocupado porque para um homem ir a esse lugar não é bom. É desconfortável. É desconfortável. Sim. Isso sim, eu fico desconfortável porque eu na vida nunca pisei um tribunal, nunca pisei uma esquadra, quer dizer, se fui a uma esquadra fui para resolver o assunto de alguém, nunca fui para resolver meus assuntos, nunca tive uma queixa, quer dizer, é desconfortável para mim. Esta situação vai fazer com que o Banco Mundial reduza ou hesite investir na produção do livro ou nem por isso? Não vai, porque o próprio Banco Mundial faz parte deste processo. O próprio Banco Mundial acompanhou todo este processo. Okay. Portanto, ele não está marginalizado a esse processo. E conhece as dificuldades do Ministério. O banco sabe e já previa que estes problemas existiriam. Não é por nada que o banco queria saber todos os passos. Nós, para fazermos livros, temos que mandar todos os passos, temos que pedir o termo bem usado por eles, no objection. Se tu tens todos os passos, tens que pedir o no objection ao banco. Porque o banco sabia e conhecia as fragilidades do setor. Portanto, aqui é uma fragilidade. E o fato de nos aconselhar que tínhamos que procurar uma consultoria para fazer, é porque eles conheciam a fragilidade do setor. Eles não estavam a fazer isso por belo prazer, é porque eles conheciam uma coisa. Portanto, eu acho que não vai. Agora que vão exigir que o setor se reestruture, não é? E que as pessoas se formem, e aí é a questão fundamental, formação das pessoas. As pessoas têm que ser formadas, têm que ser preparadas para fazer essas coisas. Não podemos continuar a pegar as pessoas e colocar no lugar sem formação. Isso é que é fundamental. Dr. Ismael, muito obrigado. Muito obrigado eu. Por ter aceito o meu convite. Muito obrigado, de fundo de coração. E que tudo corra bem. Ótimo, muito obrigado. Obrigado. O ponto final do Ponto de Impacto. Gratos pela atenção dispensada. Não se esqueça então de subscrever as nossas páginas tanto no Facebook como no YouTube. Tenha uma grande semana. Tenha uma semana vitoriosa.